Se precisar de alguma coisa, pode me acionar aqui. Tá Pessoal, ótimo. obrigada pela disponibilidade, todo mundo que está aqui presente também. Gente, eu vou só começar, antes de me estender, de me apresentar, compartilhando a tela, né? O básico, a apresentação aqui. E aí, eu vou pedir um favorzão para vocês confirmarem se tá aparecendo alguma tela, provavelmente alguma tela azul, algo do tipo. Tá certinho, Ana. Apareceu? Ah, Sim. Apareceu. tá ótimo, então. Então, antes de começar oficialmente com o conteúdo, só vou explicar um pouco mais sobre a dinâmica dessa palestra. Eu vou falar um pouco mais, só que fiquem, por favor, à vontade para trazer dúvidas aí no chat. Como eu vou olhar para a apresentação, o PowerPoint, eu não vou conseguir olhar diretamente para vocês, mas eu vou escutar o barulhinho, né? E também, Raquel, se você quiser também sinalizar que tem alguém perguntando alguma coisa, pode me pausar que eu vou interagindo com vocês, tá bom? Só deixando isso bem claro, porque por mais que seja, nossa, uma palestra, né? Tem que ter esse espaço de troca para quem tiver dúvidas e quiser fazer algum comentário também, tá bom? Mas vamos lá, dar início ao nosso conteúdo. Eu vou falar trocar uma ideia com vocês sobre carreira em tecnologia, principalmente ali no viés de pessoas iniciantes que estão começando a se questionar, né, se é um caminho que quer seguir para a vida toda, quais são os pensamentos, reflexões para ter dentro dessa carreira, que tem tantas opções de tecnologia para a gente estudar, se desenvolver, como que eu posso me questionar para pensar no meu desenvolvimento? Então, aqui a gente também vai falar muito sobre desenvolvimento pessoal para profissionais de tecnologia, tá bom? E antes de começar a falar sobre esses tópicos, eu só vou me apresentar para vocês. Eu sou Ana Ribeiro, aqui na Lura eu atuo como instrutora de inovação em gestão. Então, quem tiver acesso à plataforma da Lura, já fazendo, né, um jabazinho aqui, e visitar a Escola de Inovação e Gestão, vai encontrar alguns cursos que eu produzo aqui dentro da empresa. Então, fiquem à vontade para explorar esses conteúdos, mas eu também produzo alguns conteúdos no Instagram, no Corre de Ana, falando sobre carreira, tecnologia e também neurociência, que é uma das minhas áreas de formação. E o meu LinkedIn eu já estou deixando aqui disponível para quem quiser fazer conexão e conhecer um pouco mais dos conteúdos que eu produzo ali sobre essas temáticas, né? A minha formação é focada principalmente na área da tecnologia. Para quem está me conhecendo agora, né, com certeza não tenha essa informação, mas antes de vir trabalhar como instrutora e também ter uma atuação focada em RH, em desenvolvimento de pessoas, eu era desenvolvedora. Então, eu comecei também em uma área de tecnologia, eu me formei como técnica em informática, eu me encantei por esse mundo de possibilidades, né, que é muito desafiador, mas ao mesmo tempo acaba gerando muita curiosidade quando você começa a estudar. E eu era desenvolvedora, eu gostava muito da parte de front-end, de ver as coisas ali mais estéticas acontecendo, né? A parte de interação com o usuário. Então, isso sempre me chamou atenção e foi a minha primeira carreira. Então, eu fui me formando também dentro dessa linha de tecnologia, como bacharel em ciência e tecnologia, mas tive a oportunidade no mercado de trabalho de atuar em uma área diferente, que é de recursos humanos, e então, eu criei esse caminho de especialização em gestão de recursos humanos, e hoje eu sou bacharel em neurociência e cognição pela UFABC e também sou pesquisadora dentro dessa universidade. Mas agora que vocês já me conhecem um pouco mais, vou falar sobre qual que é a nossa programação hoje, falando desse conteúdo de carreira em tecnologia. Então, primeiro eu vou trazer uma reflexão para vocês, né? Se quando a gente escolhe tecnologia, a gente tem uma primeira área de contato, essa decisão é para a vida toda? Será que eu preciso continuar nessa única área da tecnologia para o resto da minha vida? Como que eu faço para ter esse discernimento de escolhas ao longo da minha carreira? Então, esse é o primeiro tópico que nós vamos tratar aqui. Depois, nós vamos falar sobre qual tipo de profissional eu quero ser. Cada empresa tem alguns tipos de plano de carreira que podem ofertar, que podem apresentar para os profissionais. Mas existem dois modelos gerais que ajudam a nortear o seu caminho de desenvolvimento. Então, não necessariamente eu vou falar de um plano em W, um plano Y, né, que geralmente são formatos de carreira que as empresas podem fornecer, né, uma carreira horizontal, enfim. Eu vou falar sobre como que você pode escolher um formato, um perfil de profissional para você entender quais escolhas de desenvolvimento você pode seguir. Depois vamos trazer uma reflexão sobre se tecnologia tem a ver com você. Então, alinhar algumas perspectivas, né? O que a tecnologia oferece para o desenvolvimento de alguém e o que você busca na vida. E aí a gente consegue analisar se tem essa sinergia, se é um bom caminho para você seguir. E por fim,
né, que geralmente é a parte mais esperada dessa palestra, né, é como que eu me preparo para o mercado, tanto para a empresa que você está hoje, né, então vocês estão aqui trabalhando, né, se desenvolvendo, então se preparar para o mercado, inclusive onde você já trabalha, mas também ter uma noção do que o mercado como um todo busca, né, o que a comunidade busca, quais são os tópicos de desenvolvimento que você precisa se preocupar para ser um bom profissional, independentemente em qual time você atue, né? Então, se você está pensando também no crescimento profissional, mesmo que dentro da sua própria empresa, que tipo de skills, de habilidades você precisa priorizar para se desenvolver e conseguir crescer nessa área. Então, são alguns tópicos que nós vamos falar hoje. E para começar, já queria conhecer um pouco mais sobre vocês e quem se sentir à vontade em compartilhar aí no chat, sobre o quanto que vocês já têm um direcionamento sobre a carreira que vocês querem seguir em tecnologia. Alguém já se apaixonou por uma tecnologia específica? Nossa, eu gostei muito de Java e é isso que eu quero ser, Dev Java. Ou eu gostei muito de front e é isso. Dependendo da área que vocês atuam, vocês já sabem, né, uma carreira dentro de tecnologia que vocês gostariam de seguir? Ah, eu gostei de dados, já tenho essa certeza. Contem aí um pouco, né, para ir conhecendo vocês. E aí, quando eu pergunto para alguém sobre qual carreira a pessoa quer seguir, algumas reflexões podem surgir, né? Uma delas é sobre como que eu consigo chegar lá. Então, você já tem ideia de qual carreira você quer seguir, como que você quer crescer dentro dessa linha, né, de carreira, dentro desse cargo específico que você pensou, que você sentiu afinidade, mas aí você fica com aquela dúvida, como que eu chego até lá, né? Como que eu consigo crescer dentro dessa carreira, né? E outro ponto que pode surgir, principalmente quando você está no começo, nas suas primeiras experiências, é como que eu escolho, como que eu posso ter certeza do caminho que eu estou seguindo, né? Ainda mais dentro de tecnologia que tem tantas possibilidades. Quando você entra numa empresa, você vai descobrindo, né? Cada dia uma área nova, um profissional que trabalha com a tecnologia diferente, aí você fica, nossa, o que eu tenho que priorizar? Como que eu vou ter certeza do caminho, né? Como que eu vou me desenvolver para chegar lá? Então, quando alguém pergunta para você qual carreira você quer seguir, já vem esses outros pensamentos, né? Essas outras preocupações. Então, eu vou trazer para vocês e compartilhar algumas ideias de questionamentos que vão ajudar vocês a saberem ordenar e dar resposta para essas perguntas, né? Então, quando alguém pergunta para você, ou você mesmo reflete sobre qual carreira você quer seguir, vamos entender como que você pode escolher e qual que é o caminho que você pode traçar para chegar lá. Então, algumas perguntas que você pode levar, né, se questionar para poder traçar esse caminho e ter essa certeza da carreira que você está escolhendo, de como você está se desenvolvendo, é entender se aquele cargo que você almeja ou aquele cargo que você está gostando, ele cumpre as suas necessidades, né? E que tipo de necessidades podem ser essas necessidades, né, que eu estou colocando nessa questão? Bom, primeiramente, né, como é um trabalho, a gente precisa ponderar a questão financeira, por exemplo. Então, dependendo do seu momento de carreira, você pode questionar: nossa, eu vou seguir nessa área de tecnologia que cumpre as minhas necessidades financeiras. Isso é uma preocupação extremamente pertinente para você ter quando você vai escolher a sua carreira. Mas outros tipos de necessidades também é, por exemplo, uma realização pessoal, né? Então, você fez uma faculdade dentro daquela temática de tecnologia e você gostaria de trabalhar realmente com aquilo, porque a faculdade te exigiu bastante, construiu muito conhecimento, e você queria realmente trabalhar com aquilo. Então, a sua necessidade é procurar um emprego dentro da sua área. Então, isso cumpre a necessidade? Você está conseguindo colocar aqueles seus conhecimentos em prática de algum curso livre, uma faculdade, enfim, uma outra experiência que você teve, que você gostaria de levar como profissão? Então, isso pode ser necessidade para algumas pessoas, né? Outra questão que pode ser, por exemplo, é se você consegue conciliar aquele local de trabalho com o local que você mora, né? Se aquilo é saudável para você e está dentro das suas necessidades. Então, esses exemplos são reflexões maduras para quem está se encaixando dentro de algum ramo profissional, né? Então, se por acaso esse lugar que você escolheu, essa descrição de cargo que você está buscando e que você já se encaixa, talvez, né? Você já trabalha, se as respostas são sim para essas necessidades que você tem, essa base, né, essencial de necessidades que você possui, você continua dentro dessa área e você precisa criar um plano de especialização. Então, se você já se identificou com aquela área, cumpre as suas necessidades, você precisa, desde o começo, buscar um meio de manter um desenvolvimento constante.
Ah, então eu vou entrar nessa área de desenvolvimento Java, porque cumpre as minhas necessidades humanas, as minhas necessidades que são prioridade ali como profissional, e eu vou continuar me especializando nisso. Então, vou me inscrever em algum curso para eu conseguir acompanhar as maiores novidades dentro dessa área de Java. Eu vou buscar uma mentoria, eu vou me aproximar de alguém dentro do meu trabalho que já tem uma experiência maior dentro dessa área para fazer uma espécie de shadowing, que a gente chama dentro de empresas, que o shadowing, né, é como se fosse um acompanhamento muito próximo, né, de uma pessoa mais experiente com você. É como se você pudesse contar com um consultor dentro da sua empresa. Então, isso pode ser, por exemplo, uma liderança, que você tem um contato, uma boa comunicação. Pode ser um par, né, alguém que trabalha com você e que consegue ter essa habilidade de compartilhar conhecimento e de te instruir, né, para você conseguir acompanhar o avanço daquelas tecnologias, para que você consiga, né, fazer com que esse trabalho continue cumprindo as suas necessidades, né, e que você continue conseguindo suprir com as ações, a atuação desse cargo que você escolheu ao longo da sua trajetória, né? Então, se cumpre as suas necessidades, se dedique a ponto de se especializar, criar um plano constante de especialização para você conseguir se desenvolver nesse tipo de cargo. Se você notou que esse cargo, essa função que você escolheu não cumpre essas suas necessidades básicas, né, como alguns exemplos que eu comentei, cada um tem as suas necessidades diferentes, e eu dei só alguns exemplos, né, que geralmente as pessoas têm como preocupação. Se não cumpre, é necessário você buscar criar um novo planejamento. Em tecnologia, se você por acaso acha que você precisa fazer um novo planejamento, felizmente tem tanta área para a gente explorar que você vai ter espaço para atuar, você vai ter espaço para descobrir algo que te encante, que seja confortável para você, que faça sentido para a sua vida, mas é necessário que você saiba que vai exigir um novo planejamento para que você consiga criar um plano de especialização e também buscar pessoas que possam te ajudar, né, dentro do trabalho, e te indicando caminhos de ocupar funções que possam ter mais sinergia com o seu momento. Então, essa é uma questão super pertinente para a gente ter, né, ao longo da nossa carreira. Outra questão que nós precisamos nos questionar quando estamos começando, né, em qualquer área, mas aqui no contexto da tecnologia, é pensar se as dificuldades que você está passando dentro daquele cargo, né, que você está, elas são contornáveis, né? Então, eu fui para um cargo novo, né, com uma tecnologia que está me desafiando. Eu estou me sentindo ali com algumas dificuldades de desenvolver aquilo, né? Então você precisa pensar também se você gosta daquilo. São alguns questionamentos que a gente precisa fazer quando nós estamos começando. Só que você precisa fazer um levantamento dessas dificuldades que você está passando, né? Geralmente pode ser algo técnico, então, eu preciso me desenvolver mais nessa tecnologia, porque literalmente estou tendo dificuldade de desenvolver. E aí eu já adianto, né? Esse pensamento de que quando você está no começo, é normal ter esse tipo de sensação, né, de que falta algo para você aprender, que geralmente alguém sabe fazer algo que te deixa mais na dúvida, algo que deu um problema no seu código e outra pessoa consegue fazer um pouco melhor, porque as outras pessoas estão em outro momento da experiência, né? Mas o mais importante é você pensar como que eu contorno essas dificuldades. Geralmente, esse caminho de contornar essas dificuldades dizem muito sobre como você cria de novo o seu plano de desenvolvimento. Muitas empresas, e é possível vocês fazerem isso também por conta própria, criam um plano de desenvolvimento individual, né, ou PDI. Eu não sei se vocês trabalham com isso, né, desde o começo, mas é algo que você também pode fazer por conta própria. Muitas empresas têm esse tipo de ferramenta fornecido para a liderança, ajudar as pessoas iniciantes até traçarem um caminho de desenvolvimento, ter um ciclo de acompanhamento em que a liderança consegue questionar esse liderado, né? Sobre como que está sendo aquele desenvolvimento, se precisa de ajuda, quais são as maiores dificuldades. Então, isso é algo legal de fazer desde o começo, para você entender que tudo bem se você estiver passando algum tipo de dificuldade, né, nesse começo de desenvolvimento, porque é uma área desafiadora, né, independentemente da stack que você escolher. Mas o mais importante é você criar um plano para ir
também saber identificar o que é contornável e criar um plano de como você vai contornar aquilo, inclusive contando com a ajuda de outras pessoas. Caso você, por acaso, não tiver, né, um PDI, por exemplo, né, essa ferramenta que é um plano de desenvolvimento individual, você pode criar outras metodologias também, ou criar o seu próprio PDI, né, que é simplesmente você fazer esse levantamento de necessidades que você tem, que você precisa desenvolver, né, principalmente as dificuldades, né, o que está te atrapalhando no dia a dia, e você coloca isso dentro dessa lista de metas. Você começa, inclusive, a trabalhar com prazos. Prazo é muito importante quando a gente quer melhorar alguma coisa no nosso desenvolvimento. E se você conseguir pensar nisso desde o começo, vai ser muito, muito bacana para sua carreira, porque vai te ajudar, consequentemente, com a gestão de tempo. Você vai se sentir muito mais realizado, realizada com com a sua própria evolução no trabalho. Então é algo legal de fazer, né? Dar uma olhadinha nessa questão de plano de desenvolvimento individual ou criar essa lista mesmo de dificuldades que você tem e buscar entender o que eu posso fazer. Será que eu posso fazer um curso? Será que eu posso pedir ajuda para alguém que já tem mais experiência? Será que eu posso me desafiar e criar um projeto sobre essa temática que eu tenho maior dificuldade para me testar e ir aprendendo como que eu posso ir melhorando naquilo? Então, são possibilidades que podem ser pensadas, né? Mas o mais importante é, quando você cruzar com alguma dificuldade dentro do começo da sua carreira, né, em tecnologia, pense em como você pode listar tudo isso, quais tipos de metodologias você pode utilizar para buscar maneiras de contornar esse tipo de dificuldade, né? Então não deixem. Eu sei que é desafiador falar isso, né? É simples dizer para as pessoas não deixem as dificuldades serem um empecilho desde o começo ou desmotivarem vocês em algum tipo de projeto, porque é desafiador a área de tecnologia. Mas se você buscar as metodologias e saber que pode contar com as pessoas, inclusive dentro da empresa, né, não ter esse receio de perguntar para aquela pessoa sênior, né, que está ali, é algo que vai te ajudar demais, né? Até criar relações ao longo do seu desenvolvimento também. Né? E se por acaso alguma dificuldade não for contornável, né, você cria um novo planejamento, você pode refletir, né, se você tem mais alguma outra área de afinidade que você pode investir, né? Eu sempre gosto de dizer que a carreira, né, ela não tem um único caminho. E quando a gente pensa em carreira em tecnologia, não precisa se preocupar se você vai escolher uma linguagem, uma área específica e aquilo precisa ser para a vida toda, né? Muitas empresas dão a possibilidade de investir no desenvolvimento das pessoas para que justamente elas consigam escolher onde elas têm maior afinidade. Então, a partir do momento que você consegue ter essa habilidade de identificar quais são os seus pontos fortes, as suas dificuldades e também o que você tem mais facilidade, o que você tem mais gosto em aprender e desenvolver, você também vai ter mais possibilidades de ter uma facilidade de criar um novo planejamento, de escolher um novo caminho em tecnologia, né? E, por fim, uma última reflexão que é muito bacana de ter quando a gente vai escolher um trabalho e também vai direcionar o nosso desenvolvimento ao longo do trabalho que a gente já tem, né? Então, o seu emprego atual, por exemplo, é refletir o que me traz motivação nesse trabalho, né? O que me faz feliz. Porque por mais que seja um trabalho, né, você tem ali a sua própria responsabilidade, é algo sério, é algo que envolve maturidade, né, vai te desafiar, é algo que também, se tiver algumas características que te satisfaz, que te faz feliz, que te motiva, vai ser muito mais confortável para você conseguir continuar nesse trabalho e também querer, né, contribuir cada vez mais para esse tipo de trabalho, interagir melhor com as pessoas de uma maneira mais leve, mais saudável. Então, é muito importante a gente tentar buscar no nosso trabalho alguns traços do que nos motiva. Isso a gente, às vezes, não para para pensar no dia a dia, né? Será que no dia a dia eu consigo identificar alguns pontos do que me traz motivação, do que me faz feliz, para eu conseguir me engajar mais naquele trabalho? Então, você precisa refletir, né, sobre isso e buscar para você conseguir ter mais engajamento no seu próprio desenvolvimento, mais compromisso com o seu próprio desenvolvimento também. Então, se você consegue levantar alguns pontos do que te motiva, o que te faz feliz, né, alguns pontos que podem deixar a sua rotina mais leve, por mais que tenha, né, todo um trabalho de desenvolvimento ali, todas as entregas e metas, se você conseguir levantar isso, você vai continuar, né, nesse trabalho de uma maneira muito melhor e vai conseguir se dedicar muito, muito mais, né? Então, é uma reflexão importante que ajuda a deixar o trabalho mais leve ainda mais quando você está começando e está aprendendo muita coisa nova. E se por acaso não tem algum traço, alguma característica do trabalho que ainda, né, não está evidente, que te traz algum tipo de motivação, é necessário que você crie um planejamento. E nesse caso, esse planejamento ele pode ser buscando novas maneiras de fazer esse trabalho, né? Então,
por exemplo, buscando a sua liderança ou o seu time, compartilhando, né, esse seu anseio, né, algo que você notou que poderia melhorar, e se tiver esse espaço dentro da empresa, né, que geralmente trabalha em equipe, tem uma equipe, um squad de desenvolvimento, então geralmente tem essas trocas, né, pensando em um ambiente ágil de melhoria contínua, sempre tem esse espaço para compartilhar algo que poderia melhorar, né? Então é uma postura que nós podemos tomar para contribuir com a melhoria do ambiente do trabalho e também contribuir com novas ideias para que você consiga ter algo que te traga motivação e também te faça mais feliz dentro da rotina, né? E caso, por acaso, né, realmente o trabalho não estiver te motivando tanto, novamente, né, dentro de tecnologia tem muito espaço para você se desenvolver. Então, você pode começar a levar esse sinal, né, de que, poxa, talvez outras coisas possam me satisfazer mais dentro do âmbito profissional. Você pode começar a experimentar outras tecnologias, né, para pensar ali em uma transição de áreas. E por que eu digo isso? Porque no começo da carreira, você está começando a conhecer as tecnologias. E as empresas precisam de diversas para conseguir atuar. Né? Então, você pode fazer esse tipo de reflexão até para notar, né? Será que tem outra tecnologia que eu posso levar para o meu plano de carreira? Né? Então, tudo bem, eu posso trabalhar nisso durante esse período específico, mas eu posso ir me desenvolvendo e compartilhando meu interesse, né, em outras áreas correlatas. Então, é algo que a gente pode fazer pelo nosso próprio plano de carreira. São reflexões muito pertinentes para quem está se desenvolvendo e para quem está começando. Alguém ia trazer alguma pergunta? Eu ouvi uma... Quer que eu fale? Tem uma Pode mensagem aqui falar. no chat. Tá, vamos lá. Aham, O Pedro mandou uma mensagem aqui pra gente, tá? Ele disse que o aham, nome dele é Pedro, ele tem 24 anos e atua como desenvolvedor front-end já há quase uns 5 anos. Gosta muito da área e foi onde ele se identificou inicialmente quando começou no mercado. Entrei na TI porque gostava muito de programação, que conheci enquanto me formava no técnico em eletrônica. Além da busca pelo retorno financeiro, hoje em dia já não sou tão fã de escrever código, mas gostaria de continuar na área de tecnologia. Tenho tentado entender aonde me encaixaria e como poderia fazer essa transição de uma forma tranquila e que não necessitasse que eu desse alguns passos para trás, entre aspas, né? uhum, Pelo menos não passos muito longos. Me considero comunicativo e sinto facilidade em ajudar e instruir, principalmente as pessoas novas que chegam no time. Porém, ainda é uma questão de descobrir no que ainda mais posso atuar além do uhum. código. Uhum. Ah, eu achei muito legal esse seu relato. Muito obrigada por compartilhar, porque é justamente eu consigo até identificar no seu texto que você já tem essa autorreflexão dos seus pontos fortes, do que você gosta, do que você não gosta, né, de fazer. Isso é muito importante para traçar suas escolhas desde o começo da sua carreira, né? Vai muito de acordo com essas reflexões que eu trouxe aqui, né? Mas uma dica que eu daria, né, para te ajudar nesse caminho, e eu gostei que você colocou já passos para trás, entre aspas, porque quando você começa a sua carreira, não tem como dar passo para trás. Independentemente se você vai mudar, vou sair dessa área. Vai que você fala, vou sair da tecnologia, vou para outra área. Ou eu vim da área administrativa e estou indo para tecnologia. Você não apagou a sua história da sua carreira que você teve até o momento. Você está realocando as suas habilidades. Você não deixa de saber o que você sabe fazer por conta de alguma mudança de planejamento que você teve na sua carreira, né? Então, isso é um ponto. Então, gostei que você colocou, entre aspas, aí, os passos para trás. Mas eu vou destacar que algo que você pode fazer, até para aproveitar que você parece ter esse perfil de autorreflexão e autoconhecimento sobre as suas habilidades, de criar, por exemplo, um PDI, né? Um plano de desenvolvimento individual. Conhecer esse tipo de ferramenta pode ser interessante para você se testar e descobrir o que você se identifica, né? Então, você pode pedir ajuda, por exemplo, de uma liderança sua, ou entrar até em comunidades que trabalham com desenvolvimento coletivo e buscar essa consultoria, porque em tecnologia tem tantas comunidades para a gente interagir, né? Que você pode buscar experiências de outras pessoas que trabalham em áreas diferentes que a sua. Aí você pode perguntar, nossa, olha, esses receios na área que eu atuo hoje. Alguém conhece alguma área que tem essas características e poderia contar um pouco mais da experiência? É algo que você pode fazer, ajuda muito, ajuda demais. Você também pode trazer isso para sua liderança, por exemplo, porque às vezes você pode até conversar com outras áreas que têm esse tipo de característica que você busca, né? Você gosta de tecnologia, mas tem ali alguns pontos que não te agradam tanto. Então é legal você pensar, né, em buscar essas opiniões, essas histórias de outras pessoas, para você conseguir montar um plano de desenvolvimento individual para você, né, ou contar até mesmo com a ajuda da sua liderança, pensando nessas habilidades que você precisa desenvolver. Né? Então é algo que você pode pensar, né, nesse início de carreira.
Mas obrigada por compartilhar, muito bacana mesmo essa participação. E aí, quando a gente, só continuando, né, quando a gente pensa, a gente pensa nessas reflexões, ajuda muito a tomar decisão desde o começo da nossa carreira. Então, a gente passa por algumas situações, a gente pensa na nossa carreira, no que eu faço hoje, na minha função, e eu consigo tomar decisões a partir desses tipos de reflexões. Tá? Então, são alguns exemplos que a gente pode levar em consideração. Mas, independentemente, se você decidir ao longo desses pensamentos continuar nessa linha de desenvolvimento que você está hoje, ou se você descobrir que você gosta de outra tecnologia e que daqui um ano você gostaria de migrar de área e ter essa possibilidade de se realocar dentro da sua empresa, ou de ter um desenvolvimento focado em outra área específica, né? Então, você pode ter a tranquilidade em fazer isso, porque a gente vive em um mundo, né, que tem um comportamento descrito como o mundo bunny, né? O que é o mundo bunny? O que é essa descrição de comportamento, né? A gente tem algumas teorias sobre o comportamento da sociedade. Então, um tempo atrás, a gente tinha uma descrição do comportamento como o mundo VUCA, né? Que tinha um comportamento parecido com o mundo bunny, né? Esse mundo pós-pandemia, né? E esse comportamento da sociedade, ele é descrito como um mundo que não linear, que ele é incerto e que ele também é extremamente ambíguo. Então, uma única coisa pode ter significados diferentes. É algo que é extremamente demandado hoje. Pode não ser demandado tanto quanto uma nova tecnologia que vai surgir, né? As pessoas ali estão com pressa que as coisas aconteçam, por isso a tecnologia ela é muito, muito requisitada. Mas quando a gente pensa no contexto do mercado de trabalho, quer dizer que tem um leque de possibilidades para você explorar. E pode surgir um novo projeto dentro da empresa que demande de tecnologias que você vai sentir vontade de estudar. Então, não é uma preocupação muito importante para quem trabalha em tecnologia se preocupar em saber só de uma coisa, né? Ah, eu preciso saber só disso, né? E eu tenho que buscar oportunidades só dessa temática. Se por acaso você criar outros interesses ao longo da sua trajetória, você vai ter espaço em tecnologia, porque é algo muito dinâmico, é algo que o comportamento da sociedade está buscando, né? Que é algo extremamente amplo, as coisas são dinâmicas e adaptáveis, né? Então tem projetos, iniciativas que precisam de outros tipos de suporte da tecnologia que vão surgindo ao longo do tempo. Então tem muita possibilidade para quem trabalha em tecnologia dentro do mercado, né? E algo interessante também para compartilhar com vocês é de um relatório que eu peguei um recorte só, que é um relatório da Brascom, que é uma consultoria, né, de empresas privadas e públicas que conseguiram coletar esse levantamento de tecnologias que estão mais demandadas no mercado e que tem uma grande projeção, né, de vagas dentro das empresas e também de projetos dentro das empresas para acontecer. E eu queria compartilhar isso com vocês, só para mostrar o quanto que a gente pode traçar, né, o nosso objetivo de carreira quando a gente está começando, com um foco principal. Então, você pode gostar mais de uma coisa, né? Ah, eu gosto mais de front-end e eu vou focar nisso e vou me desenvolver. Mas tudo bem se ao longo do caminho, ao longo dos trabalhos que você conseguir, ao longo do desenvolvimento, dos times que você for passando dentro da empresa, você se interessar por outras temáticas. O mais importante é você conhecer como que você pode atuar com elas, como que você pode alinhar isso com a empresa para você conseguir se desenvolver cada vez mais e transicionar para suas áreas de interesse, né? Porque quando você está no começo, você acha que é aquilo que você tem que focar, é só aquela área que existe para você, mas tem muita coisa em tecnologia. Então, tudo bem se você mudar, né? Então, essa questão que eu quis destacar aqui no começo da palestra, sobre se a tecnologia, se a carreira que eu escolhi é específica de entrada no mercado, é uma escolha para a vida toda, pode ser que sim, né? Se você se identificar com aquilo e decidir que aquilo é o seu objetivo principal, pode ser que sim, mas pode ser que você escolha outras temáticas para se desenvolver, que você se identifique com isso ao longo do caminho. E o mais importante é você saber fazer aqueles questionamentos que eu mostrei primeiro, para traçar o melhor caminho possível para você. Então, esse relatório é muito mais completo do que eu estou mostrando para vocês, né? Mas ele traz essa projeção de, no mínimo, ali, né, tem mais de meio milhão de oportunidades projetadas até 2025, né? Então, tem 797 mil até agora previstos para o mercado, né, em diversos segmentos. E é importante destacar, né, que a gente tem essas três divisões, né, de tecnologias maduras, tecnologias emergentes, tecnologias de nicho. Essas tecnologias maduras já são as que a gente conhece com muito impacto no mercado já hoje, né? Então, já faz uns anos que tem muita oportunidade, tem muitos projetos, tem muita vaga mesmo, né?
para desempenhar dentro dessas áreas, como, por exemplo, Big Data e Analytics, né? Até porque a quantidade de dados que a gente tem no mundo hoje exigem que tenha profissionais e projetos trabalhando com tudo isso. Tem nuvem, web, mobile, né, entre outras, que já são bem conhecidas. E a gente também tem as tecnologias emergentes, que elas estão vindo com tudo, né, que tem um potencial para se juntarem a essas tecnologias maduras que a gente já tem em grande volume hoje, né, como a IA, né, inteligência artificial, internet das coisas, ou IoT, o blockchain, segurança da informação, e também tem as tecnologias de nicho, que elas são um pouco mais específicas, né, são um pouco mais separadas do que essas tecnologias mais generalistas, como, por exemplo, né, back-end, front-end, que são mais generalistas, mas essas tecnologias de nicho são mais focadas, por exemplo, em redes sociais, realidade virtual, robótica, impressão 3D, que elas também têm um grande potencial nos próximos anos, né, principalmente nessa projeção até 2025, mas tem muita coisa, né? Vejam o quanto que tem de espaço para a gente conhecer. E quando uma pessoa é uma profissional iniciante, não dá para se preocupar em ter uma grande restrição de tecnologia. É importante somente saber como criar um plano de desenvolvimento para alcançar os seus objetivos. Mas tudo bem se você for descobrindo algo que vá te interessando ao longo do caminho e isso implique que você mude um pouco a rota de carreira, né? Tudo bem. E isso é importante dizer para que vocês também estejam abertos a novas oportunidades, né? Novos horizontes que uma empresa oferecer, né, de desenvolvimento para vocês, porque tem muita coisa no mercado, tem muita oportunidade, muitas temáticas legais para a gente se desenvolver. E aí, pensando em tudo isso, né, eu falei muito sobre o quanto existe de temáticas dentro de tecnologia, de oportunidades no mercado, do quanto que nós podemos estar abertos a aprender coisas novas, mas quando eu quero me formar profissionalmente, eu tenho que fazer algumas escolhas, né? Então, algumas preocupações que podem surgir na cabeça de vocês beleza, tem muita coisa para aprender, tem muitas possibilidades, mas como que eu direciono as minhas escolhas, né? Como que eu priorizo o que eu vou aprender? Como que eu projeto isso na minha escolha de carreira? Então, como eu tinha comentado na programação, eu vou expor alguns modelos de formato de perfil profissional, né? Ou até pensando num plano de carreira, né? Existem vários, inclusive as empresas têm uma grande abertura para personalizar o formato de carreira das áreas, dos profissionais que atuam dentro das empresas, mas existem esses dois formatos que eu quis destacar. Por que eu destaquei esses dois formatos? Porque eles ajudam muito a criar um caminho de desenvolvimento. E eu vou repetir diversas vezes essa palavra, né? Desenvolvimento. Porque quando você está no começo de carreira, você precisa se preocupar com isso, né? Porque você está começando, você tem que buscar uns meios de aprender melhor, você precisa colocar na prática, para na prática você aprender o que você está sabendo fazer bem e quais são os pontos de desenvolvimento que você precisa focar em melhorar, né? Então, por isso que eu trouxe esses dois formatos. E vou explicar cada um deles para vocês aqui. Então, primeiro eu tenho um profissional em I, né, ou em linha, que vocês podem conhecer, que é o profissional especialista, né? Então, esse formato de profissional é uma pessoa que quer já entrar no mercado com um único foco dimensionado. Então, por exemplo, esse profissional especialista escolheu ser desenvolvedor front-end. Então, é uma pessoa que já sabe que ela gosta de front-end, ela já conhece as oportunidades de front-end dentro da empresa, né? Ou até atua dentro desse cargo em alguma empresa específica, e a pessoa gosta muito daquilo, faz sentido para ela, atende às necessidades que ela possui, né? Motiva ela. Então, ela já sabe que aquilo é o principal foco que ela tem. Dentro desse profissional em I ou em linha, o que ele vai desenhar? Como que ele vai desenhar o desenvolvimento, né? Vai criar um plano, um planejamento, vai criar uma lista, vai criar uma trilha, né, de estudos, de projetos, né, que sigam temáticas de front-end. Então, ele vai pesquisar os principais frameworks, vai pesquisar as principais linguagens de marcação, né, vai estudar a lógica de programação para front-end, né? Então, esse é o foco desse profissional, né? Tudo sobre front-end, porque já respondeu aqueles questionamentos sobre se supre os objetivos, necessidades e motivações como uma pessoa profissional atuante em front-end e também consegue projetar tudo isso no seu desenvolvimento, né? Então, essa é a característica de um profissional em I. Já o profissional em T, né, é um profissional que também precisa saber o que ele faz bem, o que ele prefere estudar, porque ele tem essa base do T, né, que parece um I, essa base do T. Então, ele sabe o que ele tem
de maior conhecimento. Então, ele tem alguma temática em tecnologia que ele sabe mais. Só que ele também tem esse chapéuzinho em cima do T, né? Que possibilita que, além dessa especialidade que essa pessoa tem, ele consiga transitar entre outras áreas que podem ter algum tipo de relação, né? Ou não, até, com a sua atuação. Então, por exemplo, se esse profissional front-end, né, que tem maior especialidade nessa temática, ao mesmo tempo tiver curiosidade e entender que dentro da empresa dele tem espaço e que ele tem curiosidade de ocupar um outro cargo diferente, que é, por exemplo, de full stack, né? Que full stack já tem um leque de conhecimento um pouco mais abrangente em relação às temáticas, que ele vai conhecer também sobre back-end, né? Vai conhecer talvez sobre o X, né? A experiência do usuário, para conseguir desenvolver algo um pouco mais abrangente em relação às tecnologias que ele utiliza e os times que ele interage. Então, um profissional em T tem um perfil generalista, né, que diverge um pouco desse perfil especialista em relação à quantidade de temáticas e a diversidade, na verdade, de temáticas que ele vai explorar ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, ele pode, sim, ter uma especialidade, né? Ele precisa saber ter uma profundidade maior em alguma temática, né? Para ele ser referência naquilo, mas ele também vai passear por outras temáticas para dialogar melhor com os times, desenvolver algo que seja um pouco mais abrangente mesmo, né? Então, são dois caminhos que a gente pode destacar e que ajudam a guiar o seu desenvolvimento. Porque acompanhem comigo, né? Só o tempo que uma pessoa que se identificou mais com um perfil de especialista vai criar um plano de desenvolvimento, vai criar uma lista, uma trilha de cursos, né? Vai alinhar com a liderança que ela quer seguir um caminho específico como especialista. Ela vai saber que os cursos que ela precisa focar, os projetos que ela precisa desenvolver, seguem essa linha, né? De front-end. Eu tô falando front-end é um exemplo, tá? Vai na área que vocês se identificarem. Mas ela já sabe que ela precisa fazer essas escolhas específicas. E se é um profissional em T, que é mais generalista, precisa priorizar o que ela vai aprender nessa área mais diversa, né? Então, o que tem a ver com a minha especialidade? Então, se eu sou front-end na minha especialidade, será que eu posso ganhar mais aprendendo o X também? Né, eu posso aprender um pouco de back-end para me ajudar com esse desenvolvimento? Então, são alguns pontos de reflexão que vão ajudar muito a guiar as escolhas de desenvolvimento. Pode falar, eu ouvi uma voz. Eu não sei se alguém quer falar, mas tem outra mensagem aqui no chat que eu achei bem interessante, eu acho que vale a pena compartilhar. O Daniel respondeu o Pedro falando um pouquinho sobre metodologias ágeis, né? Recomendou ele a procurar saber um pouco mais sobre as metodologias ágeis, e aí falou que existem diversos cargos como Scrum Master, Product Owner, e todos eles envolvem gestão de processos e de times. Continua sendo TI, mas envolve pessoas ao invés de códigos. Achei bem Isso. legal. Eu achei super legal também. E isso é muito bacana porque, nossa, obrigada, Daniel, uma contribuição super legal. E é legal, Pedro, você pensar nesse tipo de carreira também, considerar isso, porque, né, você não vai jogar fora o seu conhecimento de tech, porque você vai, muito provavelmente, se encaixar. Você vai sentir afinidade em trabalhar com times de tecnologia. Então, imagina você trabalhar ali como Scrum Master, que vai estar ali nas rotinas de produção do time, ajudando a gerenciar as tarefas, né, dentro dessa metodologia ágil, e você sabe dialogar com as pessoas desenvolvedoras. Você sabe se colocar também no lugar do que está dando impedimento na rotina daquela pessoa, né? Então é algo que você consegue conciliar com o seu conhecimento de dev, né, de desenvolvedor, e traz esse aspecto ali que até as suas características de soft skill que você trouxe, né, que você se comunica bem e tudo mais, vai ajudar super, né? Você já tem características que ajudam nesse tipo de desenvolvimento. Então, é uma reflexão interessante de carreira que você pode também considerar, né? Muito legal mesmo. E aí seria também um perfil que, né, de desenvolvimento que você poderia considerar como um T, né? Você já tem uma especialidade e exploraria outros. Então, é um caminho legal para você pensar. E aí, pensando, né, nessas escolhas de priorização de conteúdos que nós podemos colocar dentro do nosso plano de desenvolvimento, já queria saber de vocês, de novo, quem quiser e quem pudesse sentir a vontade de compartilhar aí no chat, o que vocês mais estão gostando de aprender? Até para ver se a gente se identifica, tem alguém que gosta da mesma coisa que você, descobriu algum assunto novo, né? O que vocês estão mais gostando de aprender agora, como uma pessoa profissional iniciante em tecnologia, né? Tem alguma temática, alguma linguagem,
alguma metodologia, né? Até uma soft skill que você aprendeu, por exemplo, gestão de tempo. Comecei a me organizar melhor depois que eu comecei a trabalhar em tecnologia. Isso também é algo novo que você pode ter aprendido, né? Então, convido vocês a compartilharem aí no chat enquanto eu vou continuando a nossa palestra. E aí, enquanto a gente reflete sobre o que eu gosto de fazer, o que eu estou gostando... Oi? Desculpa, alguém gostaria de falar? É que eu não estou vendo vocês, então eu estou ouvindo qualquer coisinha e já voltando para cá para interagir com vocês. Acho que não, acho que foi só um, né? Perfeita. E então, enquanto a gente reflete sobre o que eu gosto de fazer, o que eu estou gostando de aprender, né? Eu vou trazer para vocês algumas características da tecnologia, né, que podem ajudar a motivar vocês a seguirem, né, independentemente da temática, da linguagem, da área, do cargo que vocês escolherem, mas uma motivação para vocês a seguirem nessa área e também a se identificarem com algum desses pontos, né? Então, a partir do momento que você escolhe trabalhar em tecnologia, independentemente da função e tudo mais, você vai contar com algumas características do seu trabalho, né, da sua atuação. Primeiro que você é um profissional que está se formando como alguém que já entra no mercado com uma certa valorização. A gente tem uma grande demanda no mercado por profissionais de tecnologia, então essa valorização vem com a questão de investimento das empresas nesses profissionais, também é não só na questão de entrada, né, salarial, o salário de entrada, mas também na questão de possibilidade de crescimento de carreira. As empresas, o sonho das empresas, né, é que os profissionais em tecnologia fiquem, né, que se desenvolvam, que tenham a ambição de passar para cargos de maior senioridade ou cargos até de liderança para ajudar outras pessoas de times técnicos se desenvolverem. Né? Então, tem essa expectativa das empresas, né, de reter, né, esses talentos, de fazer com que eles permaneçam. Então, essa valorização ela vem junto com tecnologia. Pelo menos grandes empresas, né, que têm essa estratégia de cuidar dos seus talentos, vem com esse viés de ter um foco muito grande em profissionais de tecnologia. Além da flexibilidade, né? Muitas empresas continuam em home office, mesmo depois de não ter mais essa obrigatoriedade. Então, tecnologia permite que a gente consiga trabalhar de diversos lugares do mundo, né? Isso é muito bacana para a gente conseguir conciliar outros âmbitos da nossa vida com a função que nós temos dentro do mercado, né? Então, essa flexibilidade, ela vem, né, de maneira híbrida, de questão de horário, né, do formato de trabalho, da forma que você trabalha, as ferramentas que você utiliza. Então, essa flexibilidade, ela vem junto já com o formato que a tecnologia reflete no trabalho, né? E também é um trabalho que é muito fonte de inovação. Então, muito comum você conhecer uma pessoa super referência, alguém que te inspira, que sabe alguma coisa de tecnologia e que ela criou algo muito legal, né? Se eu falar isso para vocês, com certeza vocês vão conseguir lembrar de alguém que criou algo muito legal, que impactou na sua vida, ou que saiu no jornal, né, que refletiu em alguma melhoria para a sociedade, que contou com o apoio de uma tecnologia. Então, quando vocês escolhem tecnologia, vocês podem ter certeza que em algum momento vocês vão criar algo inovador. Né? Principalmente se isso for algo intencional. Se você tiver intenção de inovar, você vai conseguir, né, pensar em criar algum jeito novo de trabalhar, criar alguma nova aplicação, um novo jeito de escrever aquele código que seja otimizado, um projeto novo que vai melhorar o trabalho de alguém, né, ou vai impactar em algum setor específico, algum segmento específico. Então, você já sabe que você está ligado a um cargo que é inovador. Né? Então, você já é uma pessoa que tem grande potencial inovador. Além do impacto social, né? Como eu comentei, se você traz inovação, se você traz novas maneiras de fazer, novas maneiras otimizadas de fazer, principalmente, você vai ter algum tipo de impacto social. Até porque a tecnologia, ela está presente em empresas privadas, né? Mas também está no setor público, ela está na base essencial de setores essenciais para a vida das pessoas, como, por exemplo, a saúde, né? O quanto que a tecnologia, né, por exemplo, data science, não foi interessante para a gente lidar com questões de saúde, levantamento de dados, né? Isso é muito importante. Além da quantidade de dados que a gente tem no mundo, né, o quanto que ter um processamento, né, de dados é importante para a gente conseguir tomar decisões a nível global, né, a nível de cidade. Isso é algo muito importante. Então, tem um grande impacto social. Então, se você trabalha com tecnologia, você tem um potencial de se envolver em projetos, de se interessar por ações que têm grande impacto social, né, na vida de diversas pessoas e mudar, inclusive, a rotina de empresas. Então, se você se identificou com algum desses pontos, acha alguma coisa legal, algo interessante, você tem tudo a ver com tecnologia, né? São alguns pontos que a gente precisa sempre evidenciar para motivar as pessoas a continuarem, né, a crescer
dentro dessas áreas. E aí, quando eu falo de crescimento, né, dentro de tecnologia, eu diretamente preciso falar o que o mercado está buscando, né? Onde você precisa se desenvolver. Afinal, né, se eu conseguir já me tornar iniciante, eu já conseguir me inserir no mercado, como que eu posso fazer para melhorar, né? Criar essa ideia de direcionamento, né? Primeiro ponto que eu vou trazer para vocês sobre o que o mercado, o que a empresa está buscando, né? É sobre as skills, né? As habilidades que uma pessoa profissional em tecnologia precisa ter. É muito difícil eu dizer para vocês, é muito difícil eu conhecer alguém também que acha isso, que algum profissional só precisa ter hard skill ou soft skill. Então, essa pessoa precisa, por exemplo, saber só de programação. Então, ela vai saber. Exemplo aleatório de novo, tá? Programar Java. É a melhor pessoa programadora de Java que eu já vi na vida, mas ela só precisa fazer isso para conseguir se manter no trabalho e se dar bem com as pessoas. É só saber programar Java muito bem, né? É muito difícil alguém pensar só isso. Ao mesmo tempo que é muito difícil alguém falar para você, olha, essa pessoa ela se comunica muito bem, ela fala super bem, conversa com todo mundo e é o suficiente para ela trabalhar como desenvolvedora Java. Então, são coisas que é difícil conectar com a realidade, com que realmente um trabalho precisa de um profissional para ela conseguir trabalhar bem, para ela conseguir crescer naquilo, né? Então, o que o mercado está buscando? Está buscando uma pessoa que tem um equilíbrio entre tudo isso, que ela tenha soft skills, que são as habilidades comportamentais e interpessoais, e as hard skills, que são as habilidades técnicas, né? Então, são aqueles requisitos para você conseguir desempenhar o seu trabalho, criar um projeto, fazer as suas entregas, mas ao mesmo tempo precisa do comportamental. Como que você vai lidar com as pessoas, né? Como que você cria relacionamentos, como que você se comunica, né? Então, esses pontos você precisa equilibrar, né? Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou destacar quais são as principais skills que você precisa focar, né? No sentido das soft skills. Porque a hard skill vai depender muito de qual cargo você atua, né? Qual que é a sua área. Então, provavelmente, vocês que já atuam dentro de tecnologia têm esse escopo, esse direcionamento dentro da empresa. Então, vocês precisam ter esse desenvolvimento, mas também precisam se preocupar com as soft skills que vão te ajudar a trabalhar muito melhor. E também o mercado busca, né, a empresa busca alguém que aprende, né, um dev que aprende, mas um dev que aprende constantemente. Então, é um dev que não vai se preocupar em saber em continuar sabendo a mesma coisa que ele sabe quando ele entrou na empresa. Ele vai querer melhorar, ele vai querer acompanhar, né, as atualizações daquelas bibliotecas, vai acompanhar, né, qual que é a tecnologia que está sendo demandada pela empresa, mesmo que for nova, ele topa esse desafio de aprender aquilo, aprender uma nova ferramenta específica, uma nova metodologia de trabalho que for proposta, porque, como eu falei, o comportamento da sociedade é dinâmico, né? A gente tem isso descrito nessa teoria, e realmente é algo que a gente vê, né? Hoje é algo está muito em evidência. Depois, ainda mais tecnologia, né? A gente dorme 3 meses e já surgiu alguma coisinha nova para a gente conhecer. Né? Então, é muito importante ter esse pensamento de desenvolvimento constante. E é algo que, se você demonstrar no mercado que você tem, você vai se destacar muito mais desde o começo, né? Outra questão é sobre a prática. Você precisa praticar. Então, uma pessoa desenvolvedora que se dá bem no mercado, que consegue crescer, é uma pessoa que vai praticar o que ela aprende. Então, ela não fica só na teoria, né? Ela não vai deixar de se desafiar, porque ela precisa aprender, inclusive, com os erros. Né? Se ela errar, né, criar um bug ali, mesmo que propositalmente, geralmente não é de propósito que os bugs aparecem, né? Mas você pode aprender com isso. Né? Então, a prática ela vai ser muito importante para você conseguir crescer. Você precisa praticar sempre, né? E também criar um portfólio, porque pensando no seu crescimento de carreira, né, pensando em mostrar o que você sabe fazer para gestores, gestoras de outras áreas, né, até para você buscar a realocação, é necessário que você tenha um escopo de projetos, né, interessantes, relevantes para a área que você quer seguir, para você conseguir vender, né, o seu peixe, mostrar o que você sabe fazer. Porque o portfólio é como se fosse uma vitrine da sua prática. Né? Então, eu consigo expor o que eu sei fazer. E eu consigo mostrar que tipo de assunto eu consigo conversar com as pessoas. Então, é algo que você pode fazer e investir desde o começo da sua carreira. Claro que o mercado também, ele vai ponderar outras questões aqui, né? Vai ponderar o quanto de experiência a pessoa tem. Essa experiência, ela pode ser experiência em voluntariado, pode ser experiência em criação de portfólio também, pode ser a experiência ali de quais feedbacks ela tem sobre o seu desenvolvimento, né? Que sua liderança tem. Então, isso é experiência, isso que o mercado, ele vai avaliar também, né? Pensamento ágil. Então, pessoas desenvolvedoras geralmente estão num ambiente que precisa ter um foco resolutivo, né? Então, talvez você trabalhe em
algum setor da empresa que a área estratégica vai pedir para você atender alguma demanda de um cliente específico. Você precisa ter um pensamento ágil para resolver aquele problema, fornecer uma solução, escolher o melhor caminho para desenvolver aquele projeto, mas não necessariamente somente rápido, né? O ágil, ele não fala só do rápido, ele fala também sobre a maneira mais eficiente de fazer aquilo, né? Por isso, destaca o perfil inovador de uma pessoa desenvolvedora, de buscar as melhores maneiras de desenvolver algo, né? De ponderar as informações, né? De colaborar com as pessoas para criar algo ágil. Que o ágil, ele é mais rápido, mas não, o principal não é só o rápido, é também o mais eficiente. Então, se você conseguir demonstrar que você consegue desenvolver o seu pensamento ágil, né, que é buscar otimizar as coisas, né, de uma maneira que, consequentemente, vai ser mais ágil, né, mais rápida, isso vai te destacar também. E algo que é legal para vocês pensarem desde o começo da carreira é cogitar o idioma, né? Porque dependendo da empresa que vocês trabalham, que vocês atuam, pode ter alguma oportunidade que você seja priorizado ali se você por acaso tiver algum idioma, né, em algum nível específico. Então é algo que você pode deixar no radar, principalmente o inglês, né? E você pode pesquisar também qual que é o país que a sua empresa tem maior vínculo, às vezes é algum país que fala espanhol, você pode priorizar isso também se você tiver um objetivo de crescimento naquilo. Então é importante vocês deixarem isso no radar, né, em algum nível e ir evoluindo ao longo do tempo, né? Ninguém começa um idioma no avançado, a gente precisa começar de algum lugar. Então vocês podem deixar isso no radar para desde o começo ir priorizando, né, como um ponto de desenvolvimento que você possui, né? E aí, eu vou dar uma acelerada aqui na nossa palestra, porque a gente já está entrando, né, nos nossos minutos finais, mas eu não posso deixar de falar com vocês sobre as soft skills, né? Então, eu estou falando com pessoas que estão em tecnologia, que estão pensando, né, nas suas escolhas, nas primeiras experiências, então não tem como eu deixar de citar as soft skills que vocês precisam priorizar também nesse momento de crescimento de carreira, né? A partir do momento que vocês já começaram a trabalhar com algo, vocês já estão crescendo. Então, quais são as soft skills que eu preciso me preocupar quando eu trabalho com tecnologia? Primeiro é a adaptabilidade, né? Como eu falei, o comportamento da sociedade que consequentemente reflete no mercado de trabalho é algo que não é linear, né? Ou seja, muda, né? Ele é ansioso, então as pessoas querem uma resposta para já, né? E às vezes essa resposta ela pode vir de uma maneira, de um modo diferente, exigir que você apresente aquilo de modo diferente. Ela é incompreensível, então tem informações novas em diversos momentos, né? E ela é frágil, porque se ela é incompreensível, ela não é linear e tem uma pressa para que isso aconteça, ela também acaba sendo mais frágil. Ou seja, resumindo isso, você vai receber diversas informações ao longo da sua carreira em tecnologia, vão surgir novos tópicos, novas temáticas para você conhecer, novas necessidades e demandas, né? Então você precisa ser adaptável para conseguir lidar com isso, né? Ter uma flexibilidade para aprender algo novo, saber repriorizar as suas tarefas, né? Ter uma abertura para diálogo. Então, a adaptabilidade é algo muito importante quando você trabalha em tecnologia. Isso também exige que você tenha uma boa comunicação, e uma comunicação síncrona e assíncrona. Como a gente tem essa flexibilidade da tecnologia de trabalhar de diversas maneiras com as pessoas, que pode ser, por exemplo, de maneira síncrona, como eu estou falando com vocês agora, né, ao vivo e etc., ou presencialmente, né, você conversando com as pessoas presencialmente mesmo, ou você manda mensagens pelo Teams, né, ou pelo Discord, e a pessoa vai te responder daqui 2 dias, que seja. Então, a gente tem a comunicação assíncrona, que a pessoa pode responder depois, né, por outras plataformas, e assíncrona, né, ela está conversando diretamente com você. Então, independentemente desses formatos de comunicação, você precisa tomar cuidado com a comunicação assertiva. Então, as pessoas estão entendendo o que você está querendo dizer, né, independente da forma que você comunica, né, aquele recado, você precisa tomar cuidado com o seu desenvolvimento de comunicação assertiva. E a comunicação não violenta, né, independentemente se você está se comunicando de maneira escrita ou verbalmente, né, porque às vezes, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, de alguém falar com você por mensagem e a pessoa pensar, nossa, ela tá bem brava comigo, né? Olha o jeito que ela escreveu, né? Isso acontece direto no trabalho. Então, pensar na comunicação não violenta e comunicação assertiva, mesmo nesses momentos escritos, né? Pensando em quem trabalha em home office ou híbrido, né? É muito importante para que, mesmo à distância, mesmo quando você não tá cara a cara com aquela pessoa, ela entenda o que você está falando e ela saiba qual que é o seu sentimento, né, quanto àquilo, para não gerar nenhum tipo de conflito desnecessário. Então, trabalhar a comunicação em qualquer área é importante, mas para quem trabalha com desenvolvimento, é um grande, grande, grande diferencial. Além de colaboração, né? Porque quando a gente trabalha com tecnologia, provavelmente você vai trabalhar dentro de um squad, né? Dentro de um time interdisciplinar, ou você vai conversar com uma área diferente que você precisa colaborar,
né? O squad, né, que a gente chama, que é um nome muito comum para quem entra em time de tecnologia, ou você vai lidar com o cliente, né? Você vai receber demandas, você vai pedir feedbacks para clientes e stakeholders também, que são as pessoas interessadas naquele produto que você está desenvolvendo, né? Que podem ser internos, né, dentro da empresa ou externos que você possa lidar. Então, desenvolver habilidades colaborativas vai ser muito importante para que você consiga crescer, né, dentro da situação. Além da gestão de tempo, a gestão de tempo, ela faz diferença demais. Não só para você conseguir, claro, arcar com as suas entregas, né? Porque a gente tem metas, tem objetivos, tem expectativas sobre o nosso trabalho que são estipuladas, né? Nós somos avaliados por isso, mas também a questão da sua autorrealização, do seu bem-estar, né? Porque tem muito trabalho para fazer e você precisa minimizar, né, essa sobrecarga que pode acontecer com a sua rotina. Então, trabalhar a gestão de tempo é muito importante. Eu destaco sempre essa competência, porque existem metodologias, existem ferramentas de apoio que você pode escolher, né, o que você se identificar mais, mas é muito importante. E o passo a passo para a gestão de tempo, em linhas gerais aqui, é você primeiro descobrir qual que é o seu ritmo, né, de produção nas tarefas que você desempenha, traçar qual que é a sua rotina base, né? Então, o que você faz todo dia que você já sabe? Organize-se uma agenda para você conseguir alocar os novos compromissos que forem surgindo, selecionar a melhor ferramenta para te apoiar. Às vezes é um Google Calendar, às vezes é um planner, às vezes, né, é um post-it que vai te ajudar. Busca uma ferramenta que vai funcionar, né? Destrinchar e priorizar as tarefas. Então, às vezes, você pode realocar alguma tarefa para outra data para aliviar o seu dia, visto que outra prioridade existe naquele mesmo dia. E saber negociar, que inclusive negociação é uma outra soft skill, é uma outra habilidade que nós podemos desenvolver para ajudar a nossa gestão de tempo, sabendo dizer não. Porque às vezes surge algo que realmente não dá para pegar, né? Ou você não consegue pegar naquele dia, mas semana que vem você consegue. Então você precisa saber negociar para dizer não quando for necessário e negociar para alterar algumas questões, se for possível. Então, ter essa habilidade de negociação junto com a sua boa comunicação, né, e gestão de tempo vai te ajudar muito no seu desenvolvimento em tecnologia. E, por fim, a organização. Né? A gente tem até o 11º princípio do Manifesto Ágil, que, né, embasa metodologias ágeis, como, por exemplo, o Scrum, né, o Kanban e tudo mais, que ele traz que as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes que são auto-organizáveis. Então, se você individualmente é uma pessoa organizada, você acaba já ajudando o seu time a se organizar melhor. Né? Você reflete isso, você inspira também as outras pessoas do seu time. Né? A própria liderança pode colocar isso como um tópico, né, de desenvolvimento do time, que é a organização. Porque se um time é auto-organizável, ele vai ganhar mais autonomia, ele vai ter uma autotranscendência, ou seja, ele vai saber quando que ele vai conseguir pegar uma coisa mais complexa para fazer, né? Quando que ele pode dar um passo a mais, ele vai saber disso e vai conseguir colaborar de uma maneira muito melhor. Né? Então, quando você tem alguém que depende do seu trabalho, se você se organiza e entrega aquilo da maneira certa, no prazo correto, você está facilitando nessa colaboração com outra pessoa. Então, é algo que acontece quando nós desenvolvemos essa habilidade. Então, guardem essas soft skills, né? E para fechar aqui o nosso bate-papo, eu vou trazer para vocês só como que vocês podem se preparar, né, para continuar crescendo. Sempre busquem conteúdos que mesclem essas 3 esferas, né? A teoria, as pessoas e a prática. Porque a teoria, como por exemplo agora, eu estou passando a teoria para vocês, né? É um direcionamento importante para vocês saberem o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam priorizar, né? Um curso que você vai pegar teórico vai te ajudar nisso, mas é com os feedbacks das pessoas que você vai saber onde você precisa melhorar, né? Você vai ter também uma inspiração de pessoas que talvez tenham uma habilidade maior naquela temática específica para você saber melhorar, né? E a prática vai te desafiar, vai mostrar como que você pode aprender com erro, vai direcionar os seus pontos de melhoria, o que é normal a gente notar principalmente no começo, né? E vai te ajudar a participar muito melhor de processos seletivos também, seja internamente dentro de empresa, ou seja em outras oportunidades que interessarem para vocês, né? Porque você já tem na prática a criação de um portfólio. Então, você criou projetos para te desafiar, né, e você acaba criando automaticamente um portfólio, né? Um portfólio que geralmente na tecnologia vem no GitHub, mas existem outros portfólios que nós podemos utilizar, né? Mas é essencial você ter uma criação de portfólio em tecnologia, né, para você ir crescendo ao longo do tempo. Criar um LinkedIn que consiga expor as suas habilidades. Então, quando você está no mercado, é legal você cuidar dessas redes sociais profissionais e ter
um meio, né, para você estudar constantemente, que como eu falei, o mercado busca um dev, né, uma pessoa desenvolvedora que aprenda constantemente e que seja adaptável. Então, se você conseguir escolher um meio de se atualizar em tecnologia, como por exemplo, eu dei o exemplo da Lura ali, que a gente tem sempre conteúdos atualizados, né? Você vai conseguir se desenvolver muito melhor para o mercado e crescer muito melhor, com um direcionamento muito melhor de crescimento, até mesmo dentro da sua própria empresa, né? Então, dentro de um GitHub, de um portfólio, por exemplo, você pode tomar o cuidado em refletir sobre os seus projetos, de forma que você crie um título legal, uma descrição assertiva, que você elenque as tecnologias que você utilizou, que vai mostrar que você realmente tem conhecimento naquilo que você criou, né? Então, processos seletivos internos ou externos, para crescimento de carreira, vocês precisam pensar na estruturação, né, na exposição dos seus projetos, criar, né, essa linha de conteúdos, né? Então, o que a pessoa pode esperar daquele projeto que ela está vendo? E também colocar o status do seu projeto, né? Ele está pronto, está em desenvolvimento? Colocar isso no README vai ser importante. Além de, se por acaso aquele projeto estiver pronto e puder ser disponibilizado para testagem, de quem está ali analisando, visitando, você pode disponibilizar o link para a pessoa testar uma feature ou uma demonstração daquilo que você desenvolveu, que isso é um diferencial para o seu portfólio. Mas se não tiver uma feature e uma demo, também para começar não tem problema, deixa isso no seu ponto de desenvolvimento, né? Para você melhorar ainda mais o seu portfólio. Mas é algo que vai ajudar muito na estruturação, né? Ter uma descrição objetiva e clara sobre aquele projeto, elencar as tecnologias, tudo isso vai ajudar muito na estruturação desse seu GitHub ou outra plataforma que você utilizar. E por fim, para fechar, né, esse direcionamento de carreira, esse papo aqui, principalmente focado em iniciantes, eu vou reforçar aqui que a carreira é um projeto que permite erros e acertos, né? Então, você pode acertar a sua primeira escolha de experiência de cara, então a primeira vaga que você pegou, o primeiro emprego que você pegou em tech deu muito certo para você, ou não, né? Você descobriu que tem alguns pontos que não te agradam tanto, ou que você até descobriu outra carreira, outra tecnologia que te interessa mais, né? Então não tem problema, principalmente quando você está começando, você notar que tem outras possibilidades de escolhas para você fazer, né? É sempre importante somente aprender com esses erros, né? Assim como a gente faz quando nós estamos estudando, né, alguma coisa, né, aprendendo com esses erros e buscar, né, essas reflexões que vão te direcionar para caminhos de acertos, né? Então fiquem tranquilos se vocês precisarem fazer mais de uma escolha ao longo da sua carreira, né? Tendo essas reflexões que eu trouxe para vocês, vocês podem ter certeza que o caminho ele vai ser muito enriquecedor. E por fim, eu falei bastante aqui, né? Eu já agradeço de novo quem colaborou aí no chat, né? Muito legal entender, né, como que está o momento de carreira de vocês e as experiências de vocês. Fico à disposição para quem quiser entrar em contato, fazer conexão, que é o meu LinkedIn, então Ana Ribeiro, vocês vão encontrar com facilidade ali na página da Lura, e o Instagram público também, que é onde eu compartilho alguns conteúdos que eu produzo, alguns eventos que eu participo, que é o @corresdiana, e também estou deixando ali do ladinho um QR Code, né, um QR Code, para que vocês consigam dar um feedback sobre esse conteúdo compartilhado com vocês, né? Deixem dúvidas, comentários, sugestões. Fiquem à vontade que será super bem-vindo, tá bom? Então, muito obrigada pelo espaço. Fico à disposição para dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigada pelo espaço. Ana, eu vou ler só uma dúvida aqui que eu achei bem interessante, que foi do Alan aqui. O Alan está perguntando se há algum livro ou material que possa ajudar, né, o time a aprimorar a comunicação assertiva de forma prática. Você está mutado. Eu estou mutada, né? É incrível, sempre acontece isso. Tem, na verdade, cursos na própria plataforma da Alura sobre comunicação assertiva, né? Dentro da Escola de Gestão e Inovação. E o legal é que você trouxe de uma forma prática. A gente sempre tem atividades nos nossos cursos. Então, é muito bom que você se atente nisso, né? Você veja os conteúdos teóricos das aulas, dos vídeos, mas também faça as atividades, porque vai te desafiar, né? A praticar isso, a metrificar qualquer qualidade, né, da sua comunicação. E tudo bem se você notar ponto de melhoria, porque a gente está sempre crescendo, amadurecendo, né? Então, o mais importante é você saber que você precisa melhorar e buscar esses meios de desenvolvimento. Então, faz esse curso que eu sempre referencio, eu sempre indico para as pessoas por ter esse viés prático mesmo, né? Porque a teoria é fácil falar, né? Muito fácil falar, mas aí vai praticando e nós conseguimos notar onde nós precisamos melhorar mesmo, né? Então, é uma indicação que eu dou. Perfeito, pessoal. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais algum ponto que queria trazer aqui para a gente? O Alan comentou que comunicação é sempre um desafio, é verdade.
Eu acho que é isso, né? O pessoal está pedindo só para compartilhar aqui a gravação. Então, pessoal, é isso. Ana, muito obrigada, tá? Muito obrigada aí o pessoal também. Obrigada pelo tempo de vocês, tá? Acho que foi muito interessante. A gente ainda vai fazer muitos contatos, assim, muitas parcerias, tá? Como essas daqui para frente, tá? Então é só vocês dizerem, Raquel, a gente está precisando um pouquinho mais do assunto tal. A Renata vai falar comigo e a gente vai falar, tá bom? A gente vai procurar sempre o tema aqui para trazer para vocês. E é isso, contem com a gente sempre que vocês precisarem, ok? Acho que alguém quer falar alguma coisa? Morena, você levantou a mão, quer falar? Não, eu ia bater uma palminha. Tinha que ser. Já é o segundo vacilo que você dá hoje, hein, Morena? Mas, meninas, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindas para retornar, tá? A nossa casa aqui. Obrigada mesmo a todo mundo que participou, o pessoal aí que participou durante esse tempo todo aí conosco. Ana, obrigada né, por acrescentar tanto aí para a gente nesse assunto que tá tão relevante, né? Talvez eu possa falar a profissão do momento, né? Então, obrigada mesmo aí por esses caminhos, sem dúvida é um corre que a gente vai seguir, que a gente vai atrás, tá? Obrigada mesmo, meninas. Um abraço, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Adorei esse momento com Obrigada. vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.